E se você acordasse do pior momento da sua vida e descobrisse que a pessoa ao seu lado não é quem você pensava? Túlio era um homem bem-sucedido, que tinha tudo. Dinheiro, respeito, uma namorada linda. Mas um acidente brutal o deixou em coma, preso entre a vida e a morte. Quando finalmente recuperou a consciência, algo extraordinário aconteceu. Ninguém soube que ele podia ouvir cada palavra, cada suspiro, cada segredo. E o que descobriu mudou tudo para sempre. Fique até o final, porque essa história vai mostrar que o amor verdadeiro nem sempre está onde pensamos encontrá-lo. Na noite do 23 de outubro, Túlio dirigia pela BR-153, no trecho entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, pensando nos contratos que assinaria no dia seguinte. Aos 41 anos, havia construído um império no ramo imobiliário que muitos invejavam e poucos compreendiam. As luzes da cidade brilhavam ao longe quando um veículo cruzou o semáforo em alta velocidade. O impacto foi tão violento que o som do metal se retorcendo ecoou por toda a avenida. Os vidros explodiram em 1000 pedaços, enquanto o carro de Túlio capotava antes de se chocar contra um poste de luz. Testemunhas ligaram imediatamente para o SAMU, as vozes tremendo ao descrever a cena devastadora. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Túlio inconsciente, sangrando, com o volante afundado contra o peito. O resgataram com extremo cuidado. Cada segundo contava. O caminho até o Hospital de Urgências de Goiânia foi uma corrida contra o tempo, as sirenes rasgando o silêncio da madrugada. Na sala de urgências, os médicos trabalharam sem descanso durante horas intermináveis. Por fim, o Dr. Figueiredo saiu com o rosto grave, limpando o suor da testa. Conseguimos estabilizá-lo, anunciou com voz cansada a enfermeira que aguardava notícias. Mas ele entrou em coma. Não sabemos quando vai despertar. Se despertar, podem se passar semanas antes de qualquer reação. O corpo sofreu um trauma severo. Agora só resta esperar e rezar. A notícia correu rápido por Goiânia. Túlio era conhecido não apenas pela fortuna, mas pelo trato amável com todos. Era filho único e seus pais haviam falecido anos antes em um acidente aéreo que marcou sua vida para sempre. Não tinha irmãos, nem tios próximos, nem primos com quem mantivesse contato real. Sua família agora era somente Verônica, sua namorada de 2 anos, uma mulher de 29 anos que havia chegado à sua vida como uma rajada de elegância e sofisticação. Ela chegou ao hospital ainda naquela madrugada, impecável mesmo em meio à tragédia, com saltos que ressoavam pelos corredores. Os médicos explicaram a situação completa. Precisavam que alguém tomasse decisões médicas urgentes. Eu me encarrego de tudo, declarou Verônica com firmeza, assinando os documentos necessários sem hesitar. Sou a noiva dele. Tenho direito legal. Farei o que for melhor para ele. O Dr. Figueiredo assentiu, entregando-lhe pastas cheias de formulários e autorizações. Enquanto isso, na mansão de Túlio, localizada no setor Marista, uma das regiões mais exclusivas de Goiânia, a notícia caiu como um raio entre os funcionários. A casa, com seus jardins cuidadosamente mantidos e sua fonte de pedra-sabão, parecia ter perdido a alma de uma vez. Os trabalhadores se reuniram na cozinha falando em voz baixa, compartilhando a preocupação genuína que sentiam. Túlio nunca os tratou como simples empregados. Lembrava dos aniversários, perguntava pelas famílias, dava 13º generoso e cesta de Natal caprichada todo dezembro. Seu Olavo, o jardineiro de 60 anos que trabalhava ali havia 15, enxugou as lágrimas com um lenço velho. É um homem bom, murmurou com a voz partida. Sempre nos tratou com respeito, como se fôssemos família de verdade. Não merecia isso. Dona Lourdes, a cozinheira, preparou chá de camomila com mãos trêmulas, sem saber muito bem para quê, nem para quem. O silêncio pesado tomava conta de cada canto da enorme residência, mas havia alguém que não estava ali, alguém cuja ausência se sentia como um buraco no peito. Marina, a empregada doméstica de 34 anos, não havia voltado do hospital desde que recebeu a ligação. Marina trabalhava naquela casa havia 7 anos,
limpando cada cômodo com dedicação, organizando cada detalhe com carinho genuíno. Para ela, aquele lugar era muito mais do que um simples emprego. Era onde havia encontrado respeito, dignidade e algo que nunca se atreveu a nomear em voz alta. Quando soube do acidente, largou tudo e correu para o hospital. O avental ainda vestido, os olhos cheios de lágrimas incontroláveis. Agora estava sentada na sala de espera, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, rezando em silêncio. Não importava que fosse empregada, que não tivesse nenhum direito oficial de estar ali. Sabia apenas que não conseguia abandoná-lo. As horas passavam lentas como séculos. Enfermeiras entravam e saíam da unidade de terapia intensiva, com expressões neutras e profissionais. Marina observava cada movimento, buscando algum sinal de esperança nos rostos cansados. Às 6 da manhã, quando o sol começava a pintar o céu de laranja, Verônica saiu do quarto de Túlio. Os olhos estavam secos, a maquiagem intacta. "Podem entrar para vê-lo, um de cada vez", informou com voz controlada. "Mas só 5 minutos. Ele está muito delicado." Marina foi a última a entrar. E quando viu Túlio conectado àqueles tubos e máquinas, sentiu que o mundo inteiro parava. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que revelou verdades escondidas sob a superfície das aparências. Toda manhã, por volta das 11 horas, Verônica chegava ao hospital com trajes impecáveis. Terninho executivo, bolsa de grife, perfume que anunciava sua presença antes mesmo de ela aparecer. Entrava no quarto de Túlio com passos decididos. Analisava os monitores com olhar avaliador. Conversava com os médicos sobre prognósticos e tratamentos. Depois se sentava junto à cama por exatamente 20 minutos, tempo que aproveitava para revisar o celular. Suas ligações eram sempre de negócios. Investidores perguntando por Túlio, sócios preocupados com contratos pendentes, clientes que precisavam de respostas urgentes. "Não, o projeto não pode parar", dizia com voz profissional olhando pela janela. "Túlio iria querer que seguíssemos em frente. Eu me encarrego de assinar o que for necessário." Após meia hora, 45 minutos no máximo, Verônica se levantava, ajeitava a saia e saía com a mesma elegância com que havia chegado. Às vezes, nem tocava na mão de Túlio. As enfermeiras notavam, mas não comentavam nada. Era a rotina. Dia após dia, mecânica e fria como o tic-tac de um relógio sem alma. Mas havia outra presença, constante e silenciosa, que chegava exatamente quando Verônica partia. Marina terminava suas tarefas na mansão por volta das 5 da tarde. Varria, esfregava, organizava, preparava refeições que ninguém comia, porque a casa estava mergulhada em tristeza. Depois pegava 2 ônibus para chegar ao hospital, gastando parte do pequeno salário em passagens diárias. Chegava cansada, com os pés doloridos, mas o rosto se iluminava ao entrar naquele quarto. Sentava-se na cadeira junto à cama de Túlio e tomava sua mão com delicadeza infinita. "Boa tarde, seu Túlio", sussurrava sempre, como se ele pudesse ouvi-la. "Aqui estou de novo. Trouxe umas flores do jardim. Seu Olavo cortou pensando no senhor." Colocava as flores num vasinho improvisado, acomodando-as com cuidado. Depois começava a falar, contando sobre o dia, sobre as pequenas coisas que aconteciam na mansão. "Hoje a dona Lourdes fez o caldo de mocotó favorito do senhor", dizia com voz suave. "Mas ninguém provou. Todo mundo sente muita falta. A casa não é a mesma sem o senhor, sem as risadas, sem a música de manhã. Eu também sinto falta." Suas palavras preenchiam o silêncio frio daquele quarto de hospital com calor humano. Marina não apenas falava, rezava. Toda noite inclinava a cabeça e fechava os olhos, agradecendo a Deus por manter Túlio vivo. "Senhor, peço com todo o meu ser que o cuide", murmurava com devoção. "Ele é um homem bom, generoso, que ajuda tanta gente. Não permita que vá embora ainda. Dá forças para ele voltar." As enfermeiras do turno noturno já a conheciam. No início tentavam convencê-la a ir descansar, a voltar no dia seguinte. "Moça, a senhora deveria ir para casa", dizia a enfermeira Rosana, preocupada. "A senhora também precisa dormir.
Não pode continuar assim. Mas Marina negava com a cabeça suavemente. Não consigo deixá-lo sozinho, respondia com firmeza tranquila. E se ele acordar e não tiver ninguém? E se sentir medo? Não, eu fico. Mesmo que a coluna doesse, mesmo que o sono pesasse nas pálpebras. E ali permanecia, noite após noite, dormindo sentada naquela cadeira desconfortável de plástico, a cabeça reclinada sobre a beira da cama, a mão sempre segurando a dele. O contraste entre as duas mulheres era impossível de ignorar. Os médicos percebiam. As enfermeiras comentavam baixinho durante os intervalos. A noiva chega elegante, mas vai embora rápido, observou certa tarde a doutora Silva. A empregada chega cansada, mas nunca vai embora. Qual das duas realmente o ama? A enfermeira Rosana suspirou enquanto revisava os prontuários. O amor verdadeiro nem sempre veste grife, respondeu com sabedoria. Às vezes usa avental e tem mãos calejadas. Essa moça já faz 2 semanas que não dorme na própria cama. Isso é amor, não obrigação. Enquanto isso, no quarto, Marina contava a Túlio histórias da própria vida. Quando era criança em Formosa, narrava com nostalgia, minha mãe sempre dizia que o amor se prova ficando, não prometendo. Ela ficou com meu pai quando ele adoeceu, quando perdeu o emprego, quando todo mundo mandava ela ir embora. E foram felizes até o fim. Aprendi com ela. Suas palavras flutuavam no ar como orações. O Senhor sempre foi bom comigo, seu Túlio, continuava. Quando minha mãe morreu faz 3 anos, o Senhor me deu 2 semanas de licença. Me adiantou o salário para os gastos do velório. Nunca me tratou como menos. Para o Senhor eu sempre fui Marina. Uma pessoa, não só a empregada. Isso significa tudo para mim. As noites eram longas e solitárias naquele hospital. Os corredores se esvaziavam depois das 10. Restavam apenas as luzes tênues de emergência e o som constante das máquinas monitorando vidas. Marina ficava acordada o quanto conseguia, cantarolando baixinho cantigas que sua mãe lhe ensinara. Nana, neném, que a cuca vem pegar, cantarolava com voz mansa. Papai foi à roça, mamãe foi trabalhar. Eram melodias simples, mas cheias de ternura infinita. Às vezes lia trechos da pequena Bíblia que sempre carregava na bolsa. Diz aqui nos Salmos, lia com voz suave, que mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. O Senhor está passando por um vale escuro, seu Túlio, mas não está sozinho. Deus está aqui e eu também. Suas palavras eram um bálsamo em meio à incerteza. Quando o sono finalmente a vencia, o último pensamento era sempre uma oração por ele. E assim se passavam os dias e as noites. Verônica aparecia como um cometa brilhante e distante. Marina permanecia como uma estrela fiel e constante. 2 mulheres, 2 formas de amor, 2 destinos entrelaçados, mas nenhuma delas sabia que muito em breve tudo estava prestes a mudar de maneiras que jamais imaginaram. Após 11 dias no Hospital de Urgências de Goiânia, os médicos tomaram uma decisão importante: transferir Túlio para a própria mansão. O Dr. Figueiredo explicou que um ambiente familiar poderia ajudar na recuperação, embora as possibilidades continuassem incertas e o prognóstico difícil de prever. Vamos instalar todo o equipamento necessário na casa, informou a Verônica enquanto revisava os documentos. Monitores cardíacos, sistema de oxigênio, bomba de alimentação. Será como ter uma UTI particular. Vamos precisar de enfermeiras 24 horas. Verônica assentiu, assinando autorizações e fazendo ligações para coordenar a transferência. A ambulância chegou numa terça-feira de manhã, quando o sol mal começava a aquecer as ruas de Goiânia. Os paramédicos moveram Túlio com extremo cuidado, cada movimento calculado ao milímetro. Marina observava de longe, mordendo o lábio inferior para conter as lágrimas, as mãos apertadas contra o peito. Queria ir na ambulância, mas sabia que não lhe cabia aquele lugar. Esse privilégio era de Verônica, que subiu elegante e serena, a bolsa de grife pendurada no braço. O trajeto até a mansão foi lento e cuidadoso. Quando chegaram, os funcionários aguardavam em silêncio junto à entrada principal, formando uma fila respeitosa, os rostos marcados pela preocupação e pelo carinho genuíno.
O quarto principal de Túlio, com suas grandes janelas voltadas para o jardim, foi transformado em quarto de hospital. Técnicos instalaram equipamentos médicos sofisticados, conectaram cabos, calibraram máquinas que emitiam bips constantes e luzes intermitentes. A cama King foi substituída por uma cama hospitalar ajustável, com grades metálicas que brilhavam sob a luz. As cortinas de linho deram lugar a persianas médicas que permitiam controlar a iluminação conforme a necessidade. O aroma de lençóis recém-lavados se misturava ao cheiro antisséptico dos desinfetantes hospitalares. Verônica supervisionou cada detalhe com olhar crítico, garantindo que tudo estivesse perfeito e funcional. A enfermeira do turno diurno chega às 7 da manhã, explicou ao pessoal reunido. A do turno noturno às 7 da tarde. Ninguém deve incomodar o seu Túlio sem autorização minha. As visitas estão restritas. Ficou claro? Seu tom não admitia discussão. Os funcionários assentiam em silêncio, trocando olhares carregados de significado. Seu Olavo clareou a garganta, mas não disse nada. Dona Lourdes apertou o avental entre as mãos. Marina baixou a vista, sentindo um nó na garganta que não conseguia engolir. Os primeiros 3 dias na mansão transcorreram com uma rotina estrita e silenciosa. As enfermeiras cumpriam os turnos com profissionalismo, monitorando sinais vitais, administrando medicamentos, registrando cada pequena alteração em cadernos clínicos detalhados. Verônica chegava toda manhã por volta das 11, revisava os relatórios médicos, fazia algumas ligações da varanda. Alguma mudança? Perguntava sempre a enfermeira de plantão. Não, senhora, tudo estável, respondiam invariavelmente. Ela assentia, ficava alguns minutos junto à cama, depois se retirava para a biblioteca para trabalhar no computador. Os negócios de Túlio não podiam parar. Havia contratos a assinar, decisões a tomar, reuniões virtuais a atender com investidores importantes. Ela administrava tudo com eficiência admirável. A mente focada em números, projeções, estratégias comerciais. Às 3 da tarde já tinha partido, sempre com uma desculpa válida. Outra reunião, outra ligação urgente, outra responsabilidade a cumprir. Foi na madrugada do 4º dia que algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria o curso de toda essa história de maneiras impossíveis de prever. Túlio sentiu primeiro um formigamento estranho percorrendo o corpo, como pequenas descargas de energia despertando nervos adormecidos. Depois percebeu sons. O bip constante do monitor cardíaco, o sussurro do oxigênio fluindo pelo tubo, o tic-tac do relógio de parede. Tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam como chumbo, recusando-se a obedecer às ordens desesperadas do cérebro. Tentou mover os dedos, mas os músculos permaneceram inertes, presos numa paralisia frustrante e aterradora. O pânico inicial foi devastador. Estava consciente, mas prisioneiro no próprio corpo, como se estivesse enterrado vivo dentro da própria carne. Sua mente gritava, mas a boca não emitia nenhum som. Respirava, mas não conseguia controlar o ritmo. Ouvia, mas não conseguia responder. Era um pesadelo acordado, uma tortura silenciosa. Passaram horas que pareceram eternidades enquanto lutava internamente, tentando se comunicar, tentando fazer qualquer movimento que alertasse alguém, mas nada funcionava. O corpo seguia imóvel, inerte, aparentemente adormecido. Apenas a mente estava completamente desperta, presa na escuridão. No dia seguinte, acordou novamente, e dessa vez foi diferente. A consciência chegou mais clara, mais definida, embora o corpo ainda se recusasse a responder aos comandos desesperados. Ouviu passos entrando no quarto, o som de saltos contra o piso de madeira que reconheceu imediatamente. "Túlio, bom dia, amor", disse ela com voz mecânica, sem emoção real. "Vim ver como você está. Os médicos dizem que tudo está estável, que bom." Túlio quis gritar, quis dizer que estava ali, que a ouvia, que precisava de ajuda urgente, mas a boca não se moveu. A garganta não emitiu nenhum som. Estava preso. "Tenho que ir logo", continuou Verônica. "Tenho uma reunião importante com os investidores do projeto de Brasília.
Precisam da minha assinatura em vários documentos. Não posso atrasá-los mais. Os passos se afastaram. A porta se fechou. Túlio ficou sozinho novamente, exceto pela enfermeira que entrava a cada hora para verificar os monitores. E assim começou a sua nova realidade. Consciente, mas invisível. Desperto, prisioneiro. Podia ouvir tudo. Conversas, sussurros, passos, o vento movendo as cortinas. Seu mundo agora era puramente auditivo, um universo de sons que antes ignorava, e nesse universo estava prestes a descobrir verdades que despedaçariam tudo o que acreditava saber sobre as pessoas ao seu redor. Porque quando você não pode falar, finalmente aprende a ouvir de verdade. Uma semana após a transferência para a mansão, Túlio já havia aprendido a reconhecer cada som do entorno imediato com precisão quase perfeita. Sabia quando era a enfermeira Graça do turno diurno, pelos passos leves e rápidos. Quando era a enfermeira Beatriz do turno noturno, pelo andar mais pesado e pausado. Distinguia a voz de Dona Lourdes quando trazia as refeições que já não conseguia comer. O suspiro triste de seu Olavo quando passava para regar as plantas da varanda próxima. Mas, sobretudo, reconhecia duas presenças muito diferentes. Verônica, com seu perfume caro e sua impaciência mal disfarçada. E Marina, com seu aroma de sabão de lavanda e sua ternura infinita. Cada uma deixava uma marca emocional completamente oposta naquele espaço onde ele jazia imóvel. Era como viver em dois mundos simultâneos, um frio e distante, outro quente e próximo. Túlio não conseguia abrir os olhos, não conseguia se mover, mas a mente trabalhava sem cessar, processando cada detalhe, cada conversa, cada silêncio carregado de significado. Estava construindo um mapa mental da própria vida a partir de uma perspectiva totalmente nova e perturbadora. E esse mapa começava a mostrar caminhos que nunca havia notado, revelando verdades escondidas sob anos de rotina e cegueira emocional. Numa quinta-feira à tarde, por volta das 4 horas, Túlio ouviu a voz do Dr. Figueiredo entrando no quarto junto com Verônica. Os passos pararam ao pé da cama. O médico pigarreou antes de falar. Dona Verônica, preciso ser honesto com a senhora, disse com um tom profissional, mas preocupado. Já se passaram 3 semanas desde o acidente. Túlio continua estável, mas não apresenta nenhum sinal de melhora neurológica significativa. Os exames mais recentes não são animadores. Houve uma pausa longa. Túlio sentiu o coração acelerar, o monitor bipando ligeiramente mais rápido, registrando sua ansiedade interna, embora ninguém percebesse. O que o senhor está me dizendo exatamente, doutor? Perguntou Verônica. Que precisamos nos preparar para todas as possibilidades, respondeu ele com cuidado. Inclusive a de que ele nunca desperte, ou que, se despertar, possa ter sequelas permanentes graves. É importante que a senhora saiba. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, quase físico. Túlio esperava ouvir Verônica se desfazer em choro, negar aquela possibilidade devastadora, mas o que ouviu foi algo completamente diferente. Algo que congelou o sangue nas veias. Doutor Figueiredo, disse Verônica com voz controlada. Agradeço a honestidade. Quanto tempo o senhor recomenda esperar antes de tomar decisões mais definitivas? O médico pareceu surpreso com a pergunta. Levou alguns segundos para responder, escolhendo as palavras com evidente desconforto. Bom, legalmente não há um prazo específico, explicou. Mas do ponto de vista médico, se nos próximos 2 ou 3 meses não houver mudanças, talvez seja a hora de considerar outras opções. Cada caso é único. Túlio sentiu como se uma faca atravessasse o peito. Outras opções. Sabia perfeitamente o que isso significava. Entendo, respondeu Verônica. Olha, doutor, eu amava o Túlio. Ainda amo. Mas também preciso ser prática. Tenho 29 anos. Não posso passar a vida esperando por alguém que talvez nunca volte. Isso não seria justo, nem para ele, nem para mim, não é? A voz soava razoável, lógica, até compassiva, mas as palavras atravessaram Túlio como balas. Além disso, continuou Verônica,
Administrar os negócios dele, tomar decisões legais, estar aqui constantemente, é exaustivo. Se ele não despertar logo, francamente será melhor para todo mundo que eu possa seguir em frente com a minha vida. Podemos mantê-lo confortável, claro, mas eu preciso pensar no meu futuro também. O Dr. Figueiredo não respondeu de imediato. É uma decisão muito pessoal, Dona Verônica, disse por fim. Tome o tempo que precisar, não há pressa. Mas Túlio sabia a verdade. Havia pressa. No coração de Verônica. A mulher que acreditava amá-lo já estava planejando a saída, calculando quando seria socialmente aceitável abandoná-lo de vez. Os passos de ambos se afastaram em direção à porta. Túlio ouvia o murmúrio das vozes discutindo detalhes médicos no corredor, mas já não processava as palavras. A mente era um turbilhão de dor, traição, incredulidade absoluta. Como era possível? 2 anos juntos significavam tão pouco. As promessas sussurradas em noites de intimidade evaporavam tão facilmente diante da adversidade. Lembrou quando pediu Verônica em casamento, 6 meses antes, naquele restaurante chique da Avenida T63. Ela chorou de alegria, ou pelo menos pareceu. Agora, se perguntava se aquelas lágrimas foram reais ou simplesmente parte de um papel que ela interpretava com perfeição. Quis gritar, bater em algo, romper aquele silêncio cruel que o aprisionava. Mas o corpo continuava sendo uma prisão impenetrável. As lágrimas que sentia arder por trás dos olhos fechados não conseguiam escapar. O choro que despedaçava a garganta não produzia nenhum som. Estava completamente só na agonia. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo bip constante do monitor cardíaco e o suave assobio do oxigênio. As sombras da tarde começavam a se alongar pelas paredes. Túlio nunca havia sentido uma solidão tão profunda, tão absoluta, tão devastadora em toda a vida. As horas passaram. A enfermeira Beatriz chegou para o turno noturno, verificou os monitores, ajustou os lençóis, murmurou algo sobre uma noite tranquila e saiu. Túlio permanecia mergulhado no próprio tormento, reproduzindo as palavras de Verônica uma e outra vez, buscando alguma interpretação alternativa que simplesmente não existia. Por volta das 9 da noite, ouviu a porta abrir novamente com aquele rangido suave das dobradiças que seu Olavo sempre esquecia de engraxar. Passos leves, cansados, acompanhados do som de uma sacola de pano roçando contra a roupa simples. Era Marina. Sempre Marina naquela hora. Boa noite, seu Túlio, sussurrou como toda noite, a voz trazendo calor imediato. Desculpe chegar um pouquinho atrasada. Dona Lourdes precisava de ajuda com o jantar dos funcionários, mas já estou aqui. O som da cadeira arrastando, o suspiro de cansaço ao se sentar, o toque suave da mão dela tomando a dele. Tudo era familiar, reconfortante como um bálsamo sobre feridas abertas. Hoje foi um dia longo, continuou Marina. Limpei a biblioteca toda, organizei os livros do jeito que o senhor gosta. Encontrei aquela foto sua de criança com seus pais. Que família bonita o senhor tinha. Dava para ver o quanto te amavam. O senhor parecia tão feliz ali. A voz se quebrou levemente. Túlio sentiu o calor da mão pequena e calejada dela, segurando a sua com ternura protetora. Sinto falta de ouvir o senhor rir, confessou Marina. Sinto falta de vê-lo caminhar pelos corredores, assobiando aquelas músicas antigas que o senhor gostava. Sinto falta quando o senhor entrava na cozinha só para roubar um pão de queijo fresquinho e Dona Lourdes o repreendia. A casa está tão vazia sem o senhor. Ficou em silêncio por alguns momentos. Túlio podia ouvir a respiração dela, imaginá-la ali sentada, provavelmente de olhos fechados, provavelmente exausta de um dia inteiro de trabalho duro. A dona Verônica veio hoje, comentou Marina com voz neutra, sem julgamento. Parecia muito estressada. Imagino que administrar tudo sozinha seja difícil para ela. Tomara que o senhor acorde logo para ajudá-la. Um nó se formou na garganta inerte de Túlio. Marina, na sua inocência e bondade, defendia a mulher que horas antes havia falado em abandoná-lo. O contraste era brutal. Vou ficar aqui esta noite de novo, anunciou Marina. Já avisei a enfermeira Beatriz. Não vou atrapalhar.
Só quero fazer companhia. Não gosto de pensar no Senhor nesse quarto grande e vazio. Começou a rezar em voz baixa, as palavras dirigidas a Deus com fé genuína. Túlio ouvia cada palavra, cada pausa, cada suspiro, e pela primeira vez desde que acordou naquela prisão de carne, sentiu algo além do desespero. Sentiu gratidão, sentiu consolo, sentiu que talvez, só talvez, não estivesse tão sozinho quanto pensava. Durante os dias seguintes, Túlio desenvolveu uma habilidade extraordinária para distinguir cada detalhe sonoro do entorno com precisão quase sobrenatural. Aprendeu a reconhecer o estado de espírito das pessoas pelo ritmo dos passos, pelo tom dos suspiros, pelas pausas nas conversas. A enfermeira Graça estava preocupada com a mãe doente. Soube disso porque ela ligava toda manhã para a irmã, discutindo remédios e consultas médicas. Dona Lourdes sentia falta do neto que estudava em São Paulo. Descobriu quando a ouviu chorar suavemente enquanto arrumava as flores do corredor. Seu Olavo tinha dor nas costas, mas não reclamava, embora Túlio percebesse como ele grunhia levemente ao se abaixar para recolher algo. Conhecia agora a vida de quem o cercava de uma forma que nunca imaginou possível quando tinha olhos para ver, mas não prestava atenção real. Era irônico e doloroso. Precisou perder a mobilidade para ganhar verdadeira consciência. Precisou ficar preso para finalmente se libertar da cegueira emocional. Cada hora que passava naquele estado revelava o quanto sua existência anterior havia sido superficial, o quanto esteve focado nas aparências enquanto ignorava a substância real das relações humanas. Numa tarde de sexta-feira, quase 3 semanas após ter recuperado a consciência em segredo, Túlio ouviu Marina entrar no quarto com passos mais leves do que de costume, quase saltitantes. Havia algo diferente na energia dela, uma espécie de alegria contida que se filtrava em cada movimento. "Boa tarde, seu Túlio", saudou com voz cantante. "Hoje tenho algo especial para contar, algo que me deixou muito feliz." A cadeira se arrastou como sempre, o som familiar da sacola de pano sendo depositada suavemente no chão, as mãos dela tomando as dele com aquele cuidado infinito que já reconhecia como uma constante reconfortante no mundo escuro. "Sabe o que eu fiz hoje?" perguntou com emoção genuína. "Vendi o colar da minha mãe, aquele que ela me deixou quando morreu. O único bem material que eu tinha dela era de prata com uma medalhinha de Nossa Senhora." As palavras de Marina flutuaram no ar enquanto Túlio sentia o coração acelerar, o monitor bipando ligeiramente mais rápido. Vendeu o colar da mãe. Por que faria uma coisa dessas? "Eu sei que parece triste", continuou Marina, a voz cheia de paz. "Mas não é. Minha mãe sempre dizia que coisas são só coisas, que o importante é o que fazemos com elas. E eu decidi fazer algo de bom." Marina fez uma pausa, como se estivesse sorrindo, embora Túlio não pudesse vê-la. Sentia o calor da voz dela irradiando por todo o quarto. "Com esse dinheiro comprei coisas para o senhor", explicou. "Umas cremes especiais para não criar escaras na pele. As enfermeiras disseram que é importante. Um óleo de amêndoas para massagear as mãos e os pés e manter a circulação. E também comprei lençóis de algodão egípcio, mais macios, mais frescos. Os que o hospital tinha eram ásperos. O senhor merece estar confortável." A voz tremeu levemente de emoção. "Eu sei que a dona Verônica tem muito dinheiro e poderia comprar tudo isso sem problema", admitiu. "Mas eu queria fazer algo pelo senhor com as minhas próprias mãos, com o meu próprio esforço. Queria que fosse o meu cuidado, não o da fortuna dele. O meu, algo que saísse do meu coração." Túlio sentiu como se um punho invisível apertasse o peito. Essa mulher havia vendido a última lembrança tangível da mãe falecida para comprar cremes e lençóis. Não porque ele precisasse desesperadamente, mas porque queria cuidar dele com os próprios recursos. O contraste com Verônica, que administrava milhões de reais nos negócios, mas mal lhe dedicava 30 minutos por dia, era absolutamente devastador. "Minha mãe ficaria feliz de saber que o colar dela ajudou uma pessoa boa", continuou Marina. "Ela sempre dizia que o senhor era diferente dos outros ricos, que tinha um coração nobre."
Quando comecei a trabalhar aqui faz 7 anos, eu estava com medo. Nunca havia trabalhado numa casa tão grande, tão elegante. Pensei que me tratariam mal, que me fariam sentir pequena. As mãos de Marina apertaram suavemente as de Túlio, como se estivesse compartilhando um segredo sagrado guardado havia anos. Mas o senhor, no primeiro dia, me perguntou meu nome. Lembrou com ternura. Não me chamou de moça nem de você. Me disse, como você se chama? Quando respondi Marina, o senhor sorriu e disse, que nome bonito. Bem-vinda a esta casa, Marina. Ninguém nunca me havia feito sentir bem-vinda em lugar nenhum. O senhor fez. Isso mudou a minha vida. Por isso, vender o colar não foi um sacrifício. Foi uma honra. A voz de Marina tremia agora de emoção contida. Palavras que claramente carregava guardadas no coração há muito tempo e que finalmente podia expressar, acreditando que Túlio não a ouvia. Me perdoe se estou falando demais, pediu desculpas. É que às vezes sinto que, se eu contar coisas, se fizer companhia com as palavras, talvez o senhor possa sentir que não está sozinho, mesmo que não me ouça, mesmo que nunca saiba tudo o que já disse. Mas Túlio ouvia cada palavra, cada pausa, cada suspiro. E as lágrimas que não conseguia derramar ardiam por trás dos olhos fechados como ácido. Essa mulher havia sacrificado o mais precioso que possuía por ele, e o fazia com alegria, com gratidão, com um amor tão puro que não pedia nada em troca. Já passei o creme nos braços do senhor, anunciou Marina. Amanhã massageio as pernas com o óleo e troco os lençóis quando as enfermeiras não estiverem ocupadas. Quero que o senhor se sinta bem, que esteja confortável, que saiba que alguém está cuidando de verdade. Ficou em silêncio por alguns momentos. Túlio conseguia ouvir o barulho distante do trânsito na rua, o canto dos grilos começando lá fora, enquanto a tarde caía, o sussurro do vento movendo as cortinas. Agora vou rezar, anunciou Marina suavemente, e vou pedir a Deus que traga o senhor de volta logo, porque o mundo precisa de homens bons como o senhor. Eu preciso. Todo mundo aqui precisa. As orações dela preencheram o quarto com um calor que nenhum aquecedor igualaria. Palavras simples, mas carregadas de fé genuína, de esperança inabalável, de amor que não conhecia limites nem condições. Túlio absorvia tudo, sentindo algo se romper dentro do peito. Como havia sido tão cego durante tantos anos para não enxergar essa mulher extraordinária que sempre esteve ali, cuidando dele em silêncio? As palavras de Marina abriram portas na mente de Túlio que haviam permanecido fechadas durante anos pela rotina, pelo trabalho incessante e pela superficialidade da vida anterior. Naquela noite, enquanto ela dormia na cadeira ao lado, como todas as noites, ele começou a lembrar de detalhes que havia arquivado como insignificantes, mas que agora brilhavam com significado profundo. Lembrou de uma tarde chuvosa de 3 anos atrás, quando chegou em casa encharcado e frustrado, depois de perder um contrato importante com investidores. Estava furioso, batendo portas, xingando a sorte. Todos os funcionários se esconderam, evitando o mau humor, como era prudente. Todos, exceto Marina. Ela apareceu 20 minutos depois no escritório com uma bandeja, café fresquinho, rosca de polvilho quente e um bilhetinho escrito com letras simples que dizia: "Os dias ruins passam, seu Túlio. Amanhã será melhor." Não disse mais nada. Deixou a bandeja, sorriu suavemente e foi embora. Ele comeu aquela rosca sem pensar muito no gesto. Agora se dava conta de que era sua favorita e que só se achava numa padaria do outro lado da cidade. Marina havia pegado 2 ônibus sob a chuva para comprá-la, simplesmente porque sabia que faria bem. Outra memória surgiu com clareza dolorosa. O aniversário da morte dos pais, 4 anos atrás. Túlio havia cancelado todas as reuniões e se trancou no quarto o dia inteiro, mergulhado numa tristeza que o paralisava todo ano naquela data. Não queria ver nem falar com ninguém. Verônica estava viajando naquele momento. Sequer lembrava da data significativa. Marina lembrava. Ao entardecer, bateu suavemente na porta. "Seu Túlio trouxe uma coisinha", disse com voz respeitosa. "Sei que hoje é um dia difícil para o senhor." Quando abriu a porta, encontrou um pequeno arranjo floral,
singelo, mas bonito. Flores do cerrado que cresciam perto de Formosa, sua cidade natal. Minha mãe sempre dizia que as flores do campo são como abraços de Deus, explicou Marina. Pensei que talvez o senhor gostasse de tê-las hoje, para sentir que seus pais estão perto, cuidando daqui de onde estão. Túlio havia agradecido brevemente, fechado a porta e colocado as flores na escrivaninha. Depois esqueceu. Agora lembrava que aquelas flores permaneceram frescas durante 2 semanas, porque Marina as trocava silenciosamente a cada 3 dias, sem dizer nada, sem pedir reconhecimento, apenas cuidando. Mais memórias inundavam a consciência como ondas implacáveis. Lembrou de quando pegou uma gripe forte 2 invernos atrás, uma febre alta que o deixou fraco por dias. Marina preparava caldo de frango caseiro toda manhã, exatamente como a mãe dele fazia, com cheiro verde fresco e limão galego. Minha avó dizia que esse caldo cura qualquer coisa, comentava enquanto servia. Tem que tomar quente, seu Túlio, e descansar. O trabalho pode esperar. Ele mal havia prestado atenção naquele momento, concentrado nos e-mails e ligações urgentes. Agora lembrava que o caldo realmente o ajudou a se recuperar mais rápido. Lembrava do sabor reconfortante, do aroma que tomava o quarto, do cuidado implícito em cada colherada. Marina não apenas cumpria sua função de limpar e organizar. Ela observava, notava, cuidava de maneiras que iam muito além das responsabilidades de trabalho. Lembrou também de quando o negócio quase faliu 5 anos antes, durante a crise econômica. Esteve à beira de perder tudo. Passava noites sem dormir, trancado no escritório, rodeado de papéis e calculadoras, tomando café atrás de café até as mãos tremerem. Uma madrugada, por volta das 3 horas, Marina apareceu com um cobertor. Ouvi o senhor acordado. Disse suavemente: "Está frio. Não quero que o senhor adoeça além de tudo o mais." Simplesmente pôs o cobertor sobre os ombros dele e foi embora sem esperar agradecimento. Cada memória era como uma peça de um quebra-cabeça que finalmente começava a formar uma imagem completa e devastadora. Túlio percebeu algo fundamental. Marina sempre esteve ali, em cada momento difícil, em cada dia triste, em cada crise pessoal ou profissional. Não com grandes gestos dramáticos ou palavras elaboradas, mas com presença constante, cuidados pequenos e significativos, atenção genuína às suas necessidades emocionais, mesmo quando ele próprio não as reconhecia. E Verônica, onde estava nesses momentos? Viajando em festas, ocupada com os próprios interesses, sempre com uma desculpa válida, sempre justificável, sempre razoável, mas ausente. A comparação era brutal e não deixava espaço para dúvidas. Uma mulher o amava pelo que ele era. A outra o amava pelo que ele representava. Uma cuidava sem esperar nada. A outra calculava constantemente o que ganhava da relação. O dolor dessa descoberta era quase físico, como se alguém estivesse arrancando camadas de pele para revelar verdades escondidas sob anos de auto-engano. Havia se apaixonado pela ideia de Verônica, bonita, elegante, sofisticada, o complemento perfeito para um homem do seu status social. Mas nunca se apaixonou pela essência dela, porque talvez ela nunca tenha mostrado realmente. Túlio sentiu algo se quebrar dentro, uma transformação profunda ocorrendo no silêncio da prisão corporal. Todas as prioridades que tivera durante anos, todos os valores que guiaram as decisões, todas as certezas sobre o que era importante na vida, desmoronavam como castelos de areia sob a maré implacável da verdade. De que valia todo o dinheiro se o deixava sozinho nos momentos que realmente importavam? De que valia o status social se as pessoas ao redor apenas fingiam afeto por interesse? De que valia a beleza externa se o interior estava vazio de compaixão real? Marina não era elegante segundo os padrões do seu círculo. Não usava roupa de grife nem perfumes caros. Não falava de investimentos nem frequentava eventos exclusivos. Mas tinha algo infinitamente mais valioso, um coração genuíno, leal, capaz de amar sem condições nem cálculos.
Havia vendido o colar da mãe por ele. Dormia numa cadeira desconfortável, noite após noite por ele. Rezava com fé sincera pela recuperação dele. Cuidava dele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, não por obrigação trabalhista, mas por afeto verdadeiro. E ele, cego e tolo, nunca havia notado de verdade, até agora, até que lhe arrancaram tudo, menos a capacidade de ouvir. A ironia era cruel. Precisou perder tudo para finalmente entender o que tinha de valor real. Precisou ficar imóvel para finalmente enxergar com clareza. As horas passavam lentamente naquele quarto iluminado apenas pela luz tênue das máquinas médicas. Marina continuava dormindo na cadeira, a respiração suave e regular, a mão ainda segurando a dele mesmo no sono. Túlio desejava com desespero poder abrir os olhos, mover um dedo, fazer qualquer sinal que lhe permitisse se comunicar. Mas o corpo seguia sendo uma prisão impenetrável que o separava do mundo exterior. Só podia pensar, sentir, lembrar, sofrer em silêncio. Lá fora, Goiânia dormia sob um céu cheio de estrelas que ele não conseguia ver. O relógio marcava 3 da manhã. Marina se mexeu levemente, ajeitando-se na cadeira sem acordar, murmurando algo ininteligível no sonho. Túlio ouvia o ritmo da respiração dela, encontrando naquele som simples mais consolo do que em todas as palavras elaboradas que Verônica alguma vez lhe disse. E na escuridão da prisão tomou uma decisão silenciosa, mas firme. Se algum dia conseguisse sair daquele estado, se Deus lhe desse outra chance de viver plenamente, não desperdiçaria nenhum segundo a mais. Porque agora sabia com certeza absoluta quem realmente importava, quem realmente o amava, quem realmente merecia o seu coração. Era uma madrugada de terça-feira, exatamente 4 semanas e 2 dias desde o acidente que mudou tudo para sempre. O relógio marcava 3 horas e 25 minutos, quando Túlio ouviu Marina se mexer na cadeira, despertando lentamente de um sono inquieto e fragmentado. A ouviu suspirar fundo, o som de alguém carregando um peso invisível sobre os ombros que já não aguentava mais. Havia algo diferente no ambiente naquela noite, uma tensão emocional que flutuava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Túlio, completamente desperto na prisão de silêncio, percebia cada pequena mudança na respiração de Marina, cada movimento nervoso que sugeria que algo importante estava prestes a acontecer. Lá fora, a cidade dormia envolta em quietude absoluta, interrompida apenas ocasionalmente pelo latido distante de algum cão de rua. A mansão inteira repousava em silêncio. Os outros funcionários nos quartos, as enfermeiras fazendo ronda em outras áreas. Era aquele tipo de solidão de madrugada que convida às confissões que a luz do dia mantém guardadas. Marina se pôs de pé. Túlio ouviu os passos se aproximando mais da cama. O som da respiração dela agora muito perto. Depois sentiu algo inesperado. As mãos de Marina tomando as suas com um tremor que nunca havia notado antes, como se estivesse reunindo coragem para algo que a apavorava profundamente. "Seu Túlio", começou Marina com voz quebrada. "Eu sei que o senhor não pode me ouvir. Sei que talvez nunca desperte, que talvez nunca saiba o que vou dizer. Mas preciso tirar isso do peito antes que me sufoque. Já não consigo guardar mais." Houve uma pausa longa, onde só se ouvia o bip constante dos monitores e a respiração agitada de Marina. "Faz anos que eu o amo em silêncio", confessou por fim, as palavras saindo como uma torrente impossível de conter. "Desde o primeiro dia que entrei para trabalhar aqui, quando o senhor me tratou com respeito, quando me fez sentir como uma pessoa, e não só como uma empregada invisível." Túlio sentiu como se um raio atravessasse todo o seu ser. "No começo achei que era só gratidão", continuou ela. "Admiração por um bom patrão. Mas com o tempo percebi que era mais, muito mais. Toda manhã eu acordava animada só pela possibilidade de vê-lo, mesmo que fosse de longe. Toda vez que o senhor me sorria, meu dia inteiro se iluminava. Cada palavra gentil sua eu guardava no coração como um tesouro." A voz de Marina tremia cada vez mais,
carregada de anos de sentimentos reprimidos finalmente se libertando. Sei que é uma loucura, admitiu entre soluços contidos. Sei que sou só a empregada doméstica e o senhor é um homem bem-sucedido, culto, de um mundo completamente diferente do meu. Nunca tive esperança, continuou Marina, chorando abertamente agora. Nunca sonhei que pudesse acontecer algo entre nós. Via o senhor com a dona Verônica, tão elegante, tão perfeita para o status dele, e me contentava em apenas estar perto, cuidar das sombras, tornar a vida do senhor um pouquinho mais fácil sem que percebesse. Isso me bastava. Túlio ouvia cada palavra gravando-se na alma como ferro em brasa. A dor e a beleza daquela confissão o despedaçavam e o reconstruíam ao mesmo tempo. Mas eu o amo, seu Túlio, declarou Marina, com voz firme apesar das lágrimas. O amo não pelo dinheiro, não por esta casa enorme, não pelos carros de luxo ou pelas contas bancárias. O amo pelo jeito que trata seu Olavo com respeito, mesmo ele sendo só o jardineiro. Pelo fato de ter emprestado dinheiro a dona Lourdes sem cobrar juros quando o filho dela precisou de uma cirurgia. Pelo jeito que deixa gorjeta generosa para as garçonetes nos restaurantes. Pelo jeito que assobia músicas antigas quando acha que ninguém está ouvindo. As mãos de Marina apertaram as de Túlio com intensidade desesperada. O amo pela bondade verdadeira, pelo coração nobre que esconde atrás dos ternos formais e das reuniões de negócios. O amo por quem o Senhor é, quando ninguém importante está olhando. Essa é a pessoa que eu vejo. Essa é a pessoa de quem me apaixonei sem remédio. Me perdoe, suplicou Marina com voz partida. Me perdoe por ousar amar alguém tão fora do meu alcance. Me perdoe por sonhar com o impossível. Me perdoe por não ser forte o suficiente para guardar esses sentimentos onde deveriam estar, enterrados e esquecidos. A confissão continuava se derramando como ferida aberta que finalmente podia sangrar livremente. Quando aconteceu o acidente, senti que meu mundo desabava, admitiu. Não como empregada preocupada com o patrão, mas como mulher apavorada de perder o homem que ama. Cada dia que passa sem o Senhor despertar é uma agonia. Cada noite que passo aqui implorando a Deus que traga o Senhor de volta, é porque preciso ver o Senhor vivo. Preciso ouvir o Senhor rir de novo. Preciso saber que ainda está nesse mundo, mesmo que nunca seja meu. Túlio queria gritar, queria abraçá-la, queria dizer que não havia nada a perdoar, que os sentimentos dela eram o presente mais bonito que alguém já lhe dera. Mas continuava preso, imóvel, silencioso. Vendi o colar da minha mãe com alegria, confessou Marina. Porque cada centavo que gastei cuidando do Senhor foi como dizer eu te amo sem palavras. Não me importa se o Senhor nunca soube, se nunca vai saber. Fiz porque o amor verdadeiro não precisa ser correspondido para dar tudo. Ele simplesmente dá, simplesmente cuida, simplesmente permanece. As palavras seguintes foram apenas um sussurro partido pelo choro. Se o Senhor despertar e se casar com a dona Verônica, serei feliz de vê-lo feliz, prometeu. Se o Senhor nunca despertar, cuidarei da sua memória pelo resto da vida. Se o Senhor despertar, mas não se lembrar de mim, continuarei trabalhando aqui só para estar perto. Não peço nada para mim, seu Túlio. Só peço que Deus o traga de volta. Que lhe dê outra chance de viver, de rir, de fazer tudo o que faz o mundo melhor. Marina se moveu então. Túlio sentiu a presença dela se aproximando ainda mais. O calor do corpo, o aroma de sabão de lavanda misturado com lágrimas. Depois sentiu algo que o comoveu até a alma. Marina recostou o rosto sobre o peito dele, bem sobre o coração. Soluçava com uma intensidade que sacudia todo o corpo pequeno. Me perdoe, repetiu uma última vez. Me perdoe por amá-lo assim, tão completamente, tão desesperadamente, tão sem esperança. As lágrimas dela caíam sobre a camisola de hospital de Túlio, mornas e sinceras, e naquele momento, algo impossível aconteceu. Uma lágrima, uma única lágrima, escapou do olho fechado de Túlio, rolando lentamente pela face até se perder no travesseiro. Era a primeira vez em 4 semanas que o corpo respondia à vontade interna, ainda que minimamente. Mas Marina, com o rosto afundado no peito dele,
chorando a confissão ao coração que pulsava debaixo, não viu. Não soube que ele também chorava, que ele também sentia, que havia ouvido cada palavra da alma dela. No dia seguinte, a rotina matutina começou como sempre. A enfermeira Graça chegou pontual às 7 da manhã, verificou os sinais vitais de Túlio, anotou os dados no caderno clínico com letra caprichada. Marina já havia ido, saíra cedo para tomar banho e se trocar antes de voltar às tarefas da mansão. Túlio permanecia no silêncio forçado, mas algo havia mudado profundamente dentro dele após a confissão da madrugada. Cada fibra do ser agora estava focada num único objetivo desesperado: encontrar a maneira de se comunicar, de romper essa barreira invisível que o separava do mundo. Tentou uma e outra vez mover os dedos, piscar, fazer qualquer sinal por mínimo que fosse, mas o corpo continuava se recusando a cooperar, permanecendo inerte como pedra. A frustração era monumental, quase enlouquecedora. Por volta das 10 da manhã, ouviu vozes familiares se aproximando pelo corredor. O doutor. Figueiredo vinha acompanhado de outro médico, provavelmente um especialista chamado para avaliar o caso. Os passos pararam junto à cama. Túlio sentiu as mãos do médico o examinando, levantando as pálpebras para verificar as pupilas com uma lanterninha, cutucando os pés com algo pontiagudo para testar reflexos inexistentes. O processo completo durou quase 30 minutos de avaliação exaustiva e profissional. Doutor Figueiredo, falou por fim o especialista com voz grave. Revisei todos os exames neurológicos, os escâneres cerebrais, as respostas a estímulos. A minha avaliação é clara e, infelizmente, não é animadora. O paciente está há quase um mês em coma, sem apresentar nenhuma melhora significativa. A atividade cerebral é mínima, não responde a estímulos dolorosos nem auditivos. O prognóstico é reservado. Houve uma pausa pesada. Túlio sentiu o coração acelerar, o pânico crescendo no peito. Conseguia ouvir o monitor bipando mais rápido, mas aparentemente ninguém notou a mudança como significativa. "O que o senhor recomenda?" perguntou o doutor Figueiredo. "Honestamente", respondeu o especialista com tom cuidadoso, "se nas próximas 2 semanas não houver mudanças, talvez seja momento de considerar se manter o suporte de vida é o mais humano. Não há qualidade de vida aqui, apenas prolongamento de uma existência vegetativa. É uma decisão difícil, mas às vezes soltar é o ato mais compassivo." As palavras caíram sobre Túlio como chumbo derretido. Desligá-lo, deixá-lo morrer. O terror absoluto o invadiu. Gritou na mente com todas as forças. Tentou se mover desesperadamente. Lutou contra o corpo traidor com cada grama de vontade que possuía. Nada. Absolutamente nada respondia. Continuava sendo um prisioneiro invisível, condenado a ouvir a própria sentença de morte sem poder se defender. "Entendo", respondeu o doutor. Figueiredo após um silêncio longo. "Vou conversar com a dona Verônica sobre as opções. É uma decisão que só a família pode tomar. Nós apenas podemos dar a opinião médica." Os 2 médicos saíram do quarto, as vozes se afastando pelo corredor enquanto discutiam outros detalhes técnicos que Túlio já não processava. A mente era um caos de terror, raiva, desespero. Havia acabado de descobrir o amor verdadeiro. Havia acabado de entender o que realmente importava na vida. Havia acabado de encontrar razões para viver que nunca antes tivera, e agora estavam lhe arrancando o tempo antes que pudesse fazer qualquer coisa. A ironia cruel o despedaçava. Havia finalmente despertado emocionalmente, justo quando estavam considerando deixá-lo morrer fisicamente. As horas seguintes foram uma tortura psicológica. Cada barulho no corredor o sobressaltava. Perguntava-se se seriam os médicos voltando com a decisão final. Cada voz o fazia tensionar internamente, esperando ouvir Verônica assinando os papéis que encerrariam sua vida. A tarde chegou, depois a noite. Marina apareceu como sempre por volta das 7, ignorante das conversas médicas daquela manhã, sem saber que talvez restassem apenas dias antes de tudo terminar. Sentou-se junto a ele, tomou sua mão, começou a falar com aquela doçura que agora reconhecia como amor puro,
se manifestando em cada palavra. Hoje foi um dia estranho, seu Túlio, comentou Marina. Todo mundo na casa estava mais calado do que de costume. Seu Olavo estava podando as roseiras com cara triste. Dona Lourdes queimou o feijão porque estava distraída. Eu também me senti estranha o dia todo, como se algo pesado estivesse no ar. Não sei explicar direito. Túlio queria alertá-la, prepará-la, dizer de alguma forma o que estava por vir, mas continuava preso no silêncio forçado, espectador impotente do próprio destino. Trouxe flores novas do jardim, continuou Marina. Estão florindo as sempre vivas que o senhor gosta. Coloquei aqui no vasinho. Pode sentir o cheiro. São tão bonitas, tão cheias de vida, como o senhor, cheio de vida, que só precisa despertar. O otimismo inocente dela era como facas no coração de Túlio. Ela ainda tinha esperança enquanto os médicos já estavam redigindo a sentença de morte. Passaram-se assim várias horas. Marina falando suavemente, contando histórias, rezando como sempre. Por fim, por volta das 11 da noite, algo mudou. A porta se abriu com força incomum. Passos múltiplos entraram. Reconheceu o Dr. Figueiredo, a enfermeira Graça e vozes que não identificou. Precisamos conversar com a senhora, Marina, disse o médico com tom formal. É sobre o seu Túlio e as decisões médicas que precisamos tomar. Túlio ouviu Marina se levantar rapidamente, confusa e assustada pelo tom grave das vozes reunidas. O que houve, doutor? Perguntou com voz trêmula. Ele piorou? Aconteceu alguma coisa? Não exatamente, respondeu o médico, mas a condição dele não melhora. Já faz quase um mês sem nenhum progresso. O especialista que veio hoje recomendou que consideremos desligar o suporte de vida caso em 2 semanas não haja mudanças. É uma decisão difícil, mas necessária. A dona Verônica já deu aprovação preliminar. Só aguardamos o prazo estipulado pelo protocolo. Um silêncio absoluto caiu sobre o quarto. Túlio sentiu como se o chão desaparecesse sob ele. Verônica já havia aprovado. Claro que havia. Então ouviu algo que jamais esqueceria. Um grito dilacerante de Marina. Um não que saiu do mais fundo da alma. Não podem fazer isso, soluçou ela. Não podem tirar a vida dele assim. Ele vai despertar. Eu sei, sinto no coração. Por favor, deem mais tempo a ele. Marina, tentou acalmá-la o médico. Entenda que isso é o melhor. Não há qualidade de vida. Não há esperança real de recuperação. Mantê-lo assim é só prolongar o inevitável. Mas Marina não ouvia razão. De repente, Túlio ouviu o som de joelhos batendo no chão. Ela havia se lançado ao chão, literalmente se ajoelhando diante dos médicos. Eu imploro, chorava desesperadamente. Deem mais 2 semanas, mais 1 mês, o que for. Eu pago tudo. Tirem meu salário, tirem minhas economias, tirem tudo o que eu tenho, mas não o matem. Por favor, não o matem. O choro desesperado de Marina ressoava por todo o quarto, rebatendo nas paredes como um eco de dor pura que atravessava até as pedras. Túlio ouvia cada soluço, cada súplica, cada palavra partida pela emoção, enquanto ela permanecia ajoelhada no chão, agarrando-se ao jaleco do Dr. Figueiredo como se fosse a última esperança no universo inteiro. Por favor, doutor, implorava entre lágrimas. Ele é bom, merece viver. Não tem mais ninguém que o defenda. Eu sei que ele vai despertar. Deus não vai me tirar ele assim. Deem mais uma chance a ele. A enfermeira Graça enxugou os olhos discretamente, comovida pela cena dilacerante. O Dr. Figueiredo, um homem de 50 anos que havia visto de tudo na carreira, parecia genuinamente afetado pela súplica desesperada daquela mulher humilde. Marina, disse com voz suave mas firme, entenda que dinheiro não é o problema, é a qualidade de vida. Não queremos que ele sofra desnecessariamente. Mas Marina sacudia a cabeça violentamente, as mãos tremendo, o rosto encharcado de lágrimas que não paravam de cair como chuva imparável. Ele não está sofrendo, insistia. Eu venho todos os dias, falo com ele, cuido dele. Sinto que ele me ouve, que está lá dentro, lutando. Só precisa de mais tempo. Por favor, eu imploro, deem mais tempo a ele.
A voz se partia em cada palavra, expondo um amor tão profundo e genuíno que tornava impossível duvidar. Dentro da prisão corporal, Túlio sentia algo extraordinário acontecendo no mais fundo do ser. O desespero de Marina, o amor incondicional dela, a luta feroz por salvá-lo quando todos os demais já o haviam abandonado, despertaram nele uma força que não sabia existir. Era como se cada palavra dela fosse combustível, alimentando um fogo interno que havia estado se apagando lentamente durante semanas de escuridão e silêncio. Não podia deixá-la assim, ajoelhada, sofrendo, travando sozinha essa batalha impossível. Precisava fazer algo, o que fosse, por menor que parecesse. Concentrou cada fragmento de vontade, cada átomo de energia que restava no corpo exausto em um único objetivo: mover algo, qualquer coisa, fazer um sinal. Começou pelos dedos da mão direita, a que Marina sempre segurava. Imaginou o movimento, visualizou os músculos se contraindo, ordenou aos nervos que acordassem e obedecessem. No começo nada aconteceu, só frustração e mais escuridão. Mas não desistiu. Continuou tentando, empurrando contra aquela parede invisível que separava a mente do corpo. Cada célula do ser gritava com determinação feroz. E então, milagrosamente, sentiu algo. Um pequeníssimo movimento no dedo indicador, apenas um tremor diminuto. Mas era real, era dele, era voluntário. Marina ainda suplicava quando de repente parou abruptamente, como se algo a tivesse golpeado. "Esperem", sussurrou com voz trêmula. "Esperem um momento, senti a mão dele se mover." Túlio empurrou mais forte, concentrando toda a energia novamente. O dedo se moveu outra vez, dessa vez mais claramente. "Ele se moveu", gritou Marina. "O dedo dele se moveu, juro. Senti contra a minha mão, doutor, venha rápido." O doutor Figueiredo se aproximou imediatamente. O ceticismo profissional lutando contra uma centelha de esperança que não queria admitir. Tomou a mão de Túlio, observando-a com atenção intensa. "Seu Túlio", disse em voz alta, "se estiver me ouvindo, mova o dedo de novo." Com um esforço que parecia mover montanhas, Túlio obedeceu. O dedo indicador se moveu, claramente, inconfundivelmente. A enfermeira Graça sufocou um grito. O doutor Figueiredo ficou paralisado por alguns segundos antes de entrar em ação imediata. "Tragam o equipamento de monitoramento neurológico", ordenou. "Agora. Preciso confirmar isso imediatamente." O quarto se encheu de atividade frenética. Enfermeiras correndo, máquinas sendo conectadas, vozes urgentes dando instruções médicas. Mas Túlio mal registrava o caos ao redor. Estava focado em uma única coisa: continuar lutando, continuar empurrando contra as barreiras que o aprisionavam. Marina não soltou a mão dele, apertando-a com força, repetindo como um mantra: "Volta, por favor, volta. Sei que consegue. Volta comigo." Os 2 dias seguintes foram uma batalha épica entre a vida e a morte, entre desistir e persistir. Túlio lutava a cada segundo para recuperar o controle do corpo rebelde. Primeiro os dedos, depois a mão inteira, eventualmente o braço. Cada pequena vitória custava um esforço monumental que o deixava mentalmente exausto. Os médicos estavam estarrecidos, chamando de milagre médico algo estatisticamente quase impossível. Marina nunca se afastou do lado dele durante aquelas 48 horas críticas, falando constantemente, animando-o, rezando sem parar. "Já está quase lá", dizia. "Um pouquinho mais, sei que está cansado, mas não desista agora. Eu estou aqui. Você não está sozinho." Verônica apareceu brevemente quando avisaram da mudança repentina, parecendo surpresa e confusa com o desenvolvimento inesperado. Ficou 30 minutos. Fez algumas perguntas aos médicos sobre implicações legais e médicas. Depois partiu dizendo que tinha uma reunião importante que não podia cancelar. O alívio dela parecia misturado com algo mais complicado, algo que Túlio agora reconhecia como inconveniência. A recuperação dele complicava os planos que ela já havia começado a fazer para seguir em frente com a própria vida. O contraste com Marina
que não havia dormido nem comido direito em 2 dias para não abandoná-lo nem um segundo, era absolutamente devastador. Por fim, na tarde do segundo dia, Túlio conseguiu o que parecia impossível. Abriu os olhos. A luz inundou a visão depois de semanas de escuridão absoluta, cegando-o temporariamente com a intensidade brilhante. Piscou várias vezes, tentando focar, tentando dar sentido às formas borradas que começavam a se definir à sua frente. A primeira coisa que viu claramente foi o teto do quarto, as vigas de madeira que conhecia, mas que agora pareciam completamente novas. Depois virou a cabeça lentamente, cada movimento ainda torpe e difícil, como aprendendo a usar o corpo desde o zero. E ali estava ela, Marina de pé junto à cama, com o rosto encharcado de lágrimas de alegria pura. Os olhos brilhando com uma felicidade tão intensa que iluminava todo o quarto. As mãos cobrindo a boca, tentando conter os soluços de alívio que sacudiam o corpo inteiro. Acordou, sussurrou com voz partida. Obrigada, meu Deus. Ele acordou. Atrás dela, Túlio viu a enfermeira Graça sorrindo amplamente, o Dr. Figueiredo limpando os olhos com profissionalismo fingido, Dona Lourdes se benzendo repetidamente. Havia mais gente, funcionários que o amavam de verdade, rostos felizes celebrando o retorno. Mas os olhos dele buscavam algo específico, alguém específico. Viu Verônica no canto, linda como sempre, sorrindo com alívio evidente. Aproximou-se rapidamente, tomou a mão dele. Túlio, amor, que susto nos deu, disse. Graças a Deus está bem. Todo mundo estava tão preocupado. Mas Túlio sentiu algo estranho. O toque dela não lhe provocava nada. Não havia centelha, não havia conexão, não havia calor. Era como segurar a mão de uma estranha, bonita, mas fundamentalmente distante. Passaram-se 3 dias de recuperação intensiva. Túlio foi submetido a inúmeros exames médicos, terapias físicas para recuperar a mobilidade completa, sessões com especialistas estarrecidos com a recuperação extraordinária. A mente estava clara, as memórias intactas, a capacidade de falar voltando gradualmente, embora a voz soasse rouca pelo desuso prolongado. Mas, sobretudo, suas lembranças das semanas em coma permaneciam vividamente gravadas na consciência. Cada conversa ouvida, cada palavra de Marina, cada revelação sobre Verônica, cada momento de clareza dolorosa, não havia sido sonho nem alucinação. Havia sido completamente real. E isso mudava tudo. Verônica o visitava diariamente, ficando cada vez mais tempo agora que ele podia responder. Conversava sobre os negócios que havia administrado, os contratos assinados, as decisões tomadas. Falava com entusiasmo sobre planos futuros, sobre o casamento que poderiam retomar, sobre viagens que fariam quando ele se recuperasse completamente. Mas Túlio a ouvia com uma distância emocional que crescia a cada dia. Via agora o que antes ignorava, como cada conversa dela girava em torno de coisas materiais, status social, aparências, como ela nunca perguntava realmente como ele se sentia emocionalmente, o que havia experimentado durante o coma, o que precisava para curar a alma além do corpo. Era tudo superfície, sem profundidade real. Bonito, mas vazio. Elegante, mas frio. E ele já não conseguia fingir que isso era suficiente. Marina, por outro lado, havia voltado discretamente às tarefas habituais da mansão depois que Túlio despertou. Aparecia apenas para limpar o quarto quando as enfermeiras não estavam, trabalhando em silêncio, evitando o olhar dele. Claramente envergonhada da confissão noturna que acreditava que ninguém havia ouvido. Cada vez que os olhos se encontravam por acidente, ela baixava a vista imediatamente, corando, murmurando desculpas desnecessárias. Túlio observava cada gesto dela com uma intensidade nova, vendo tudo o que antes passava despercebido, como acomodava as flores frescas exatamente do jeito que ele gostava, como dobrava os lençóis com cuidado extra, como deixava pequenos detalhes pensados para o conforto dele sem chamar atenção. Era amor se manifestando em ações silenciosas, em presença constante, em cuidados que não pediam reconhecimento.
Uma semana após despertar, quando os médicos finalmente lhe deram permissão para se levantar e caminhar por períodos curtos, Túlio soube que havia chegado a hora de agir. Não podia continuar adiando as decisões difíceis. Havia desperdiçado anos demais sendo covarde emocionalmente, escolhendo o fácil sobre o verdadeiro, o conveniente sobre o autêntico. Quase morrer lhe ensinara que o tempo era o único recurso verdadeiramente limitado. Naquela tarde pediu para falar com Verônica a sós na biblioteca da mansão. Ela chegou radiante, pensando provavelmente que finalmente falariam sobre retomar o relacionamento, sobre planos de casamento, sobre o futuro juntos. Sentou-se elegante no sofá de couro, cruzou as pernas, sorriu com aquele sorriso perfeito que algum dia o havia cativado, mas que agora via como a máscara bonita que sempre foi. Verônica, preciso ser completamente honesto com você, começou Túlio, com voz suave, mas firme. Durante o coma eu estava consciente. Não conseguia me mover nem falar, mas ouvia absolutamente tudo. Ela empalideceu instantaneamente. Ouvi a sua conversa com o Dr. Figueiredo. Quando você disse que seria melhor seguir em frente se eu não acordasse logo. Não te culpo. Você foi honesta. Mas me mostrou que você e eu nunca nos amamos de verdade. Nos gostávamos. Nos convinha estar juntos. Encaixávamos bem. Mas amor verdadeiro, aquele que permanece quando tudo desmorona, isso nunca tivemos. Verônica tentou falar, mas ele continuou com gentileza. Não há ressentimento, mas também não pode haver futuro entre nós. Seria injusto continuar algo que se sustenta em aparências. Você merece alguém que realmente te ame, e eu também. Ela perguntou com voz partida se havia outra pessoa. Túlio assentiu. Sim, alguém que sempre esteve aqui, mas que fui cego demais para enxergar. Verônica fechou os olhos, assimilando tudo. Quando os abriu, havia aceitação misturada com tristeza. Desejou felicidade a ele, se pôs de pé com dignidade, deu um beijo na face e saiu sem olhar para trás. Túlio sentiu paz, não culpa. Encontrou Marina 1 hora depois no jardim, cortando flores ao lado de seu Olavo. Quando ela o viu se aproximando, o rosto se encheu de pânico. Marina, podemos conversar, por favor? Pediu Túlio. Ela largou a tesoura com mãos trêmulas e o seguiu até o caramanchão coberto de trepadeiras. Sentaram-se no banco de ferro forjado. O silêncio entre eles carregado de anos de sentimentos não ditos. Túlio tomou as mãos calejadas e trabalhadoras dela com ternura infinita. Eu ouvi tudo o que você disse naquela noite. Cada palavra da sua confissão. Cada lágrima. Marina tentou retirar as mãos mortificada, mas ele a segurou com firmeza. Não fuja. Não se envergonhe. Porque o que você disse foi a coisa mais bonita que alguém já me deu. Continuou, com a voz tomada de emoção. Também ouvi quando você vendeu o colar da sua mãe por mim. Quando dormia naquela cadeira noite após noite. Quando brigou com os médicos que queriam me desligar. Quando ofereceu tudo o que tinha por mais um pouco de tempo de vida para mim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina enquanto ele continuava. Descobri que o amor verdadeiro não grita, sussurra. Não exige, cuida. E você me amou assim durante anos sem que eu percebesse. Fui um tolo cego. Seu Túlio, começou ela. Não, só Túlio, me interrompeu ele, porque você não é mais minha empregada. Você é a mulher que eu amo, a que eu sempre deveria ter amado. Precisei quase perder a vida para entender quem realmente me amava. Eu te amo, Marina, pela sua bondade, pela sua fé, pela sua capacidade de dar sem medir. Você me aceita, mesmo tendo demorado tanto para perceber? Marina chorava tão forte que mal conseguia respirar. Assentiu freneticamente, incapaz de falar, e se lançou nos braços dele. Túlio a abraçou com força, sentindo pela primeira vez na vida que estava exatamente onde deveria estar. Os meses seguintes foram de cura e novos começos. Ele se recuperou completamente sob o cuidado amoroso dela, não como empregada, mas como companheira de vida. A mansão se encheu de risos genuínos nascidos de felicidade real. Túlio transformou as prioridades. Continuou trabalhando, mas agora o sucesso se media em momentos compartilhados,
em conversas profundas, em construir algo verdadeiro com a pessoa certa. Marina floresceu ao lado dele, a bondade natural reconhecida e valorada como o tesouro que sempre foi. Casaram-se 6 meses depois, numa cerimônia simples na igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, em Formosa. Rodeados de seu Olavo, Dona Lourdes, dos funcionários que se tornaram família de verdade e de amigos que celebravam o amor autêntico. Não houve ostentação nem lista de convidados importantes para impressionar, apenas amor, gratidão e fé. Túlio aprendeu que a riqueza verdadeira não está nas contas bancárias, mas em ter alguém que segure a sua mão na escuridão. Aprendeu que o amor real se encontra reconhecendo a beleza interior, não buscando a perfeição exterior. E aprendeu que às vezes Deus precisa nos sacudir com força para nos despertar dos sonhos que nos mantêm adormecidos à vida real. O amor verdadeiro havia estado esperando pacientemente o tempo todo, com mãos trabalhadoras e coração fiel, até que ele finalmente abrisse os olhos. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Cada história que compartilhamos tem o propósito de lembrar que o amor verdadeiro existe, que a bondade sempre é recompensada e que nunca é tarde para abrir os olhos ao que realmente importa. Comenta aqui embaixo pra gente de qual cantinho do Brasil você está nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima. Legal. Otra vez se cayó. Pero no vamos a ir de acá hasta que tengamos decente la casa. No, pero es a todos. ¿Qué tiene? Es la mejor canción que van a escuchar en su vida. Pussy Queen. Es que yo pongo las canciones que más me dan risa, ¿ok? Escuchándome se baña. Escuchándome se baña. El pololo ya lo engaña. Murió, parece. Están hablando en el... Ella era súper correcta. Toma Belcos. Lo siento.
Esta es mi playlist cuando estoy muy enojada y necesito jugar. Así como. Yo. Me volvió. Pero esta canción no la puedo cantar, no me representa. No me representa para nada. Quiero escuchar. ¿Qué quiero escuchar? No sé qué quiero escuchar. Vamos a poner ya mi playlist de rock. Mi playlist de rock es la playlist más chill, así me callo el hocico un rato. ¿Les parece? A mí me parece bastante. yo crashaba el servidor cantando como imbécil. Black hole sun wants to come, wants to wait away. Black hole sun wants to come, wants to come. Hubiera hecho esto un poco más grande, pero bueno. Pam, pa, pam, pa, pam. Tan, ta, tan. Ta, tan. Tan, ta, tan. Esto lo voy a reemplazar. Ya no, igual si puede estar decente. Black hole sun wants to come, wants to wait away. Black hole sun wants to come. No sabía cómo era, pensé que era... Chica, déjame, no te hice nada. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. ¿Pero por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre instalarse justo en los árboles que yo planté para cortar? A ellas. Bueno, las voy a dejar ahí. No, sí, ya se les pasó ya. Ojalá nomás no se vuelvan a instalar porque... va a estar complicado sacarlas. Se supone que con estas garras yo debería picar más rápido. Se supone, allegedly. Black hole sun wants to come,
comes away, away, like the sun, once you come. ¿Para cuánto no alcanzará? Once you come, comes away, the rain, like the sun. Hay de decoración, ¿cierto? Yo tenía entendido que hay de decoración. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Ah, no me la conté. Ah, no, está bien. Porque esto va a ser mi casa, ¿vale? Y después abajo, no sé, por aquí podríamos poner la cafetería. Digo yo. Voy a guardar mis cosas. No tienen el... para llevar las cosas así, como el carry on. Ah. Ah. ¿Esto es magia?